Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Professor Conte Sua História. Hoje eu estou recebendo o professor Júnior, professor de matemática. Olá, professor Júnior. Olá, tudo bem? Prazer, sou o professor Júnior aí. Professor Júnior, conte sua história. Bom, primeiramente, eu tenho 32 anos, fiz aniversário até ontem, dia 28 de agosto, então, ontem não, né? Há 2 dias atrás. Tenho uma carreira um pouquinho peculiar, vamos se dizer, né? Da minha infância, meus pais eram professores, né? E sempre pegava bastante no meu pé. Com isso, eles meio que me, entre aspas, né, forçava a estudar, a me dedicar nos estudos, por mais que, como criança, eu não achava muito interessante, vamos se dizer assim, né? Com isso, acabei tomando aí as decisões aí meio que com a ajuda dos meus pais para estar fazendo alguns cursos e outras coisas. Com os meus 14 anos, por exemplo, eu quis ter meu próprio dinheiro, correr atrás das minhas próprias coisas. E comecei a trabalhar como cobrador de lotação. Naquela época que a perua era R$1 ainda. Só que, tipo assim, meus pais, como eles eram muito rígidos, eles só deixavam eu trabalhar, por exemplo, se eu tirasse notas boas na escola. Se eu tirasse notas maiores do que 8, por exemplo. Então eu tinha que me esforçar bastante. Além de me esforçar na escola, porque eu não queria ficar sem trabalhar para ter o meu próprio dinheiro, eu também tinha que me esforçar muito no meu serviço. E aí, a partir disso, eu comecei a aprender, dar valor mais também nas coisas do que a gente tem e que eu conquistei também. E isso foi muito bom para mim. Isso daí fez eu ter um crescimento pessoal muito top, muito show de bola e dar valor muito mais nas coisas do que quando eu dava antigamente, quando eu ganhava, pode-se dizer assim. Eu tenho formação como professor de matemática, tenho alguns cursos complementares também, como eu fiz uma complementação em pedagogia e no decorrer dos anos eu fiz curso de elétrica e agora estou indo para a área um pouco voltada mais à TI, entendeu? Que eu achei uma área fantástica também e super interessante aí para não só para lecionar, mas como para você desenvolver profissionalmente. Eu acho que seria um pouquinho mais ou menos isso. E sem poder contar também, já na área de TI eu fiz uma pós-graduação em Big Data, que seria para análises estatísticos, né? Já tem a ver tudo com matemática, para análises estatísticos de grandes dados e tirar informações relevantes desses dados. Eu sei que você gosta de criar aulas diferentes. O que leva você a criar aulas diferentes? Sim, isso é verdade. No decorrer dos anos, eu saí da escola regular e fui para a escola PEI, aonde que é o programa de ensino integral, e lá eles meio que cobram da gente aulas diversificadas. Mas não só por isso, antes eu já fazia algumas aulas diversificadas diferentes. E eu me inspiro nos alunos. Eu me inspiro em tentar explicar a matemática de uma maneira diferenciada para eles, trazendo o máximo possível para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, aonde que eles acabam gostando um pouco mais e achando a matemática mais fácil, desmistificando, né, aquele bicho de 7 cabeças que eles sempre falam. A matemática é o bicho de 7 cabeças para muitas pessoas, para muitos estudantes. Aí eu quero saber sobre esse último projetinho, vamos dizer, essa aula diferenciada sua, que virou um projeto, ela foi usada por todos os outros professores de várias disciplinas. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse mini projeto que foi criado. Sim, então, esse projeto surgiu da ideia já de fazer uma atividade interdisciplinar na escola, porque a gente entrou num período remoto. Na realidade, eu já tinha feito esse projeto antes, só que só na minha disciplina de matemática, como uma avaliação. E aí, durante a pandemia, veio essa ideia de fazer uma atividade interdisciplinar, que é um quiz, por meio da plataforma Quizzes também, que é uma plataforma show de bola, onde essa plataforma você consegue tanto criar um quiz, quanto pegar um quiz já pronto, no caso, de todas as disciplinas, caso você queira, para o aluno estar fazendo. E o interessante é que, assim, quando ele está jogando um com os outros, eles sabem, eles conseguem ver a pontuação, eles conseguem ver o ranking, quem está em primeiro, quem está em segundo lugar.
e assim por diante. Então deixa bem mais divertido e mais dinâmica. Surgiu essa ideia por meio da pandemia, que tinha muitos alunos que não estavam se interessando pelas aulas, às vezes não conseguia entrar nas aulas porque não tinha internet, não tinha acesso, e aí surgiu essa ideia. Foi onde que eu conversei com os professores da minha área, né? Tanto de matemática, ciências, química, biologia, e decidimos fazer esse quiz. Foi bem interessante, porque os alunos, no dia, a gente começou a fazer uma busca ativa, tipo, de uma semana antes, aonde que a gente começou a chamar os alunos e falou, galera, nesse dia, se prepara, porque a gente vai fazer um quiz, e os primeiros lugares aí vai ganhar uma premiação simbólica. Eles, obviamente, curiosos também com a premiação, e por já ter conhecido o jogo, eles ficaram interessados. E aí acabou vindo, só que daí também teve outra questão. A questão que, por exemplo, alguns alunos do ensino médio já estavam trabalhando. Então, naquele horário que a gente tinha marcado, que era tarde, 1h da tarde, uma grande maioria não ia conseguir participar. Então, o que a gente fez? A gente pegou, conversamos eu e os outros professores, e falou assim, não, vamos fazer não só mas vamos fazer em algumas etapas. Então, a gente dividiu em 3 etapas. Cada etapa, os melhores, acho que se eu não me engano, acho que eram os 10 melhores colocados, passavam para a próxima fase até chegar à final. E aí a gente fez isso. Fizemos 3 etapas, dividimos em 3 horários. De manhã, à tarde, no caso, que seria mais ou menos uma hora da tarde, e depois 8 horas da noite. Já tinha passado no nosso horário de serviço? Sim. Mas por ser um dia só e ser uma coisa diferente, aonde que a galera queria participar, a gente acabou fazendo isso, entendeu? Cedendo um pouquinho do nosso horário para que os alunos tentassem até recuperar a nota e participassem também da aula interativa que a gente estava criando. Em questão disso, foi super bacana, a gente teve um ótimo resultado, e o mais interessante que essa plataforma, ele te dá tanto o nome dos alunos como a quantidade de respostas corretas e a quantidade de respostas erradas. Essa plataforma também consegue tirar muitas informações dali. Você sabe exatamente o percentual que cada aluno, vamos lá, de todos os alunos, qual foi a questão que eles mais acertaram, qual foi a questão que eles mais erraram, e assim você consegue ter um olhar um pouco melhor, você consegue trabalhar exclusivamente em cima daquela questão onde eles mais erraram, para tentar tirar a dificuldade deles ali. Eu achei bem interessante, os alunos gostaram e os professores também. Tanto que, por exemplo, na diretoria de ensino que eu trabalho, que é a diretoria de Sul 2, eu fui convidado também a mostrar essa boa prática para os professores, aonde que eu acho que alguns outros professores acabam utilizando essa plataforma para fazer essa atividade diferenciada com os alunos também. Então, pelo que você fala, os objetivos que todos os professores almejavam foram alcançados. Sim, foram alcançados. Que era trazer os alunos que estavam fora da escola para a escola. Isso, e não só esse objetivo, como fazer com que a gente conseguisse ter uma análise um pouco mais clínico da onde que estava a dificuldade desses alunos referente às matérias, aonde que a gente tinha que pegar mais pesado, pode-se dizer assim, focar um pouco mais, retomar mais a atividade para estar tentando recuperar esse aluno. Muito legal, projeto, bem interessante. Eu acho que essas boas práticas, elas não podem ficar dentro da escola, elas têm que ser divulgadas para que outros professores possam estar também utilizando dessas práticas. Agora, no seu entender, o projeto, ele nasce pela necessidade do professor, ou o professor tem que levar em conta as necessidades dos educandos? Eu acho que é a necessidade de ambas as partes. O professor, ele tem que ter a necessidade de evoluir, de se adaptar, porque, por exemplo, eu dou aula há 10 anos, e quando eu comecei lá atrás, com 20 anos, eu não tinha essa necessidade, eu não achava interessante me evoluir, me adaptar eu nunca pensei em estar fazendo um projeto diferenciado grande que nem esse que eu fiz, para uma escola inteira. Por quê? Porque eu tinha aquele método muito didático,
que foi assim que eu aprendi e foi assim que, na minha concepção, eu achava que tinha que ser. Você passa um monte de exercício para o aluno tem que resolver, ele vai estar memorizando, e seria assim a didática que eu trabalhava antes. E com o passar do tempo, eu percebi que não era desse jeito. Foi preciso eu me adaptar, como os alunos também se adaptar, que conforme vai passando o tempo, vai passando os anos, surgem novas tecnologias, surgem maneiras diferenciadas de dar aula, e que não é mais interessante para os alunos. Vamos lá, a maneira antiga de dar aula não é mais interessante para os alunos quanto as novas maneiras que tem. Por exemplo, utilizando as novas tecnologias, deixa o aluno um pouco mais esperto, deixa ele um pouco mais, como é que é a palavra? Deixa ele... mais interessado. Isso, faz com que ele sinta vontade, sinta prazer de ter a aula, de fazer essa aula, entendeu? Então a adaptação vem dos dois lados. Aconteceu também de eu precisar adaptar minha aula para alunos especiais, onde que eles não sabiam usar o computador, e para mim fazer uma aula diferenciada para eles, eu tive que sentar lá com eles e ir respondendo, falando. Alguns que não sabiam ler, eu chegava e falava, eu vou ler aqui para você, e você fala a resposta que está certa e está errada. O mesmo quiz que eu fiz, entendeu? Tive a necessidade de me adaptar também, entendeu? Então, eu acho que a adaptação é dos dois lados. O aluno se adapta de algumas coisas, e o professor, mais que nunca, para trazer a turma para ele, se ele tem um prazer de ensinar, se ele gosta de ensinar, ele vai correr atrás de várias maneiras diferenciadas para conseguir chegar até o aluno, para trazer aquele aluno para junto dele. Agora você falou na questão dos alunos com necessidades especiais. Você acha que esses alunos, dentro da sala regular, junto com os outros, esses alunos atrapalham? É mais trabalho para o professor? Como você vê essa questão? O atrapalhar, eu não vejo eles atrapalhando. Mas, assim, é mais trabalho para o professor. Por quê? Porque é difícil em uma sala de 40 alunos, por exemplo, o professor dar uma atenção a mais para aquele aluno, porque a gente sabe que ele precisa, entendeu? Sim. Então, tipo assim, o professor acaba trabalhando um pouco mais para tentar focar na sala inteira e não deixar aquele aluno de lado, que infelizmente às vezes a gente acaba deixando ele de lado e não dá atenção para ele. E isso já é uma coisa ruim, porque o aluno ele já vai se sentir isolado, entendeu? Vai estar ali, sendo que os próprios alunos, os próprios colegas acabam isolando ele, acaba não dando atenção para ele, e com isso faz com que ele não se sinta bem. Na nossa escola, por exemplo, tem alguns alunos especiais e a gente sente a diferença quando a gente dá um pouco mais de atenção para eles para fazer as atividades, entendeu? Teve um aluno que viu eu fazendo quiz, ele tinha deficiência intelectual e chegou para mim e falou: professor, eu tenho uma vontade de aprender a jogar, eu gostaria bastante de fazer isso, mas eu não consigo, será que você podia me ajudar? Cara, uma criança chegando falando isso para você, você não, te destrói na hora, acaba com sua motivação, entendeu? Então eu sentei com ele, mostrei a plataforma, e ainda peguei e falei: você tá vendo? Essa plataforma, ela é um pouquinho mais complexa para você, mas vamos fazer assim, eu vou procurar uma outra plataforma, e foi que eu achei também, uma plataforma de jogos de raciocínio lógico, aonde eu ensinei esse aluno a jogar, e ele tinha um jogo bem simples, ele tinha que colocar os espelhos para a luz, para, abrir o caminho para um ratinho passar. Mas uma coisa que eu achei que um aluno desse não conseguiria passar do nível 3, no final da aula ele estava no nível 45, e, eu achei top. Eu falei, nossa. Tem coisa que, eu demorei, sei lá, uns 5 minutos para resolver, o menino foi lá e resolveu rapidão, passou no nível super mais alto do que o meu. Então, foi assim, algumas coisas que a gente acaba fazendo que coloca esses alunos na aula, as atenções que a gente dá para eles, é totalmente também inexplicável. Eu tenho um outro caso também de uma aluna, a Giovana, que ela também tem a deficiência, só não me recordo qual agora, e ela é super carinhosa.
Então, durante a pandemia, foi combinado com os professores que a gente ia fazer uma videochamada para ela, para a gente conversar, explicar alguma coisa da matéria, que ela tinha muita dificuldade. E só da gente estar interagindo com ela, ela era uma aluna tão carinhosa que todo dia ela te dava boa noite, bom dia e boa tarde. E se você não falava com ela, ela continuava falando com você do mesmo jeito. Ficava mandando mensagem, ficava ali. Ai, professor, eu tô com dúvida nisso, será que o senhor pode me ajudar? Minha mãe não consegue, entendeu? Ah, quando a gente ia fazer qualquer coisa diversificada, ela estava ali. E para você ver o grau de tipo de que a aluna se sentia tão acolhida pela gente, ela deu um presente para a gente durante a pandemia, acho que foi na metade do ano, deu um presente para cada professor. Foi uma coisinha simples, uma carteira. Uhum. Eu fui receber só nesse ano, por causa que eu não estava indo para a escola. E quando eu recebi, eu falei para ela, agradeci tudo. E ela chegou para mim e falou, professor, eu quero ver você usando essa carteira. Entendeu? Então, tipo, ela tá com muita saudade da gente. Uma atividade diferenciada ou qualquer coisa que a gente faz já muda bastante a vida, não só dela, mas como de vários alunos aí, que se for para contar aqui, eu vou passar um bom tempo falando sobre isso. É bem interessante trabalhar com crianças especiais, né? Porque, às vezes, o professor, ele subestima e não é aquilo que o professor pensa, é totalmente diferente. Igual esse aluno seu, que passou para o nível 45. Então, isso significa que ele tem habilidade. Sim, na realidade eu brinco bastante com os professores que especiais somos nós, que ele consegue focar em uma coisa e termina aquilo. Eles dão mais foco para aquela habilidade que eles têm e consegue resolver. A gente não, a gente tenta resolver 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e nem sempre a gente resolve direito. Então, os especiais eu não falo que são eles, somos nós os especiais, né? Eles são pessoas mais desenvolvidas. E quando falando sobre isso também, acontece bastante na escola, bullying e essas coisas, e eu falo a mesma coisa para os alunos. Fala, esse aluno é retardado. Eu falo, não, esse cara isso tem um raciocínio muito rápido. Você que é muito lenta pro que você faz e você acha que ele é diferente, mas não é. E aí, tipo, acabo deixando os alunos sem graça, né? Tem mais algo antes que eu faça as últimas perguntas com relação a isso que você ainda não falou? Eu acho que não. Por enquanto, acho que é só isso mesmo. Deixa eu te perguntar. Se hoje você fosse escolher uma profissão, você escolheria ser professor? Tem vários pontos de vista. Eu adoro ser professor, porque eu adoro ensinar, principalmente quando você pega uma turma que quer aprender, mas eu falo para todo mundo que professor de verdade é professor porque gosta de lecionar, não pelo salário. Porque se for pelo salário, ninguém escolhe essa profissão. Verdade. Entendeu? Mas que nem eu nunca consegui ficar fazendo uma coisa só na minha vida. Eu sempre complementei renda de alguma maneira. E gosto sim de ser professor, de ensinar. Porém, eu acho que eu sempre estou tentando abrir vários leques. Posso dizer que eu sou polivalente, né? Porque eu não consigo ficar preso a uma coisa só. Se eu vejo que aquilo ali não está me dando, vamos se dizer, que eu não estou gostando daquilo, eu vou lá e troco, entendeu? Então, assim, uma profissão, uma área que eu falaria agora que talvez eu trocaria minha profissão de professor seria para ir trabalhar na área de TI, entendeu? Mas o trocar não seria deixar. Eu ia tentar conciliar as duas, que eu sei que seria muito difícil. Mas eu gosto, sim, da sala de aula. Eu gosto de ver aquele aluno me encontrando no shopping falando, aí, mãe, esse aí é o professor que zoava pra caramba na sala de aula e fez eu passar no Enem, e fez eu entrar na USP, e me ensinou aquela matéria que eu não sabia. Isso me dá uma gratificação muito grande, entendeu? Já aconteceu isso comigo e, é outra coisa. Vamos lá, sua autoestima vai lá no alto. E eu sei que, por exemplo, eu trocando de área, talvez eu não tenha tanto reconhecimento pelos alunos ou pelas pessoas, quanto eu acho que
alguns alunos conseguem me dar isso daí, entendeu? Então eu fico, tipo, em cima do muro. Mas, assim, se fosse para me trocar, eu trocaria para TI. Mas eu pensaria muito, 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 que eu já recusei oportunidades de ter ido e por causa que eu não queria largar a sala de aula. Você poderia deixar uma mensagem de incentivo para os professores a trabalhar com projeto, fazer aulas diferenciadas? O que você poderia estar deixando de mensagem? Em questão de mensagem, acho que foi um pouquinho que eu falei lá atrás. É muito gratificante você ver o resultado no final. É muito gratificante você ver que você conseguiu atingir alguns alunos que você não conseguiria atingir de uma outra maneira. Talvez não. Dá trabalho alguns projetos? Sim, dá trabalho. Mas o resultado final, na minha concepção, é o que importa. Entendeu? No resultado final, você vê você desmistificando várias coisas que o aluno tem que não consegue resolver, é uma coisa muito, muito top, muito da hora. Você sentir ali o aluno interagindo, querendo aprender, querendo participar daquele projeto, até porque nem sempre a gente acha que um projeto vai ser desenvolvido de uma maneira e no decorrer das aulas você vai ver que ele toma caminhos diferentes, rumos diferentes. Você acha que vai fazer uma casinha, quando você vê, você já está construindo um castelo, entendeu? Então, eu acho que seria interessante todos os professores tentar, pelo menos uma vez na vida, fazer um projeto, por mais simples que ele seja. Fazer uma aula diferente, levar os alunos na informática, fazer uma aula prática, onde que você ensina para eles uma regra de 3 diferenciada, onde que você trabalha com formas geométricas, fazendo com que os alunos, sei lá, criem uma roupa de uma maneira diferente, em forma geométrica, em sólidos geométricos, você vai ver que eles vão curtir bastante. Esse é um outro exemplo que eu estou dando, porque aconteceu, entendeu? Teve alguns alunos lá que odiavam matemática, talvez eu odeie até hoje. E quando a gente fez esse projeto junto com a professora de artes, onde eles tinham que desfilar com roupas de formas geométricas, aquele aluno que era quieto, que não fazia nada, despertou e começou a mostrar o seu lado artístico, e querendo ou não, a gente viu ali que naquele projeto ele estava trabalhando com a matemática, e você conseguia achar alguma coisa interessante ali, conseguia tirar algo de valor, entendeu? Aonde que a gente só foi perceber isso dentro de um projeto. Então eu falo para os professores, não importa o projeto que você faça, mais simples do que o mais importante de tudo não é o projeto em si, é você analisar como que os alunos reagem, é você analisar como eles vão estar trabalhando com esse projeto, porque em cima disso é que você vai estar avaliando eles e vai estar tirando valor disso. Nem sempre uma nota de 0 a 10 vai estar fazendo com que você avalie o aluno só para ele passar de ano. Às vezes não é isso que a gente precisa. Às vezes a gente precisa de ter um olhar diferente para esses alunos, entendeu? Para estar tirando várias coisas ali que ele pode estar criando e a gente não sabe sobre isso, entendeu? Eu acho que seria essa a minha palavra aí para os professores. Entendi. Para estar motivando. Eu acho que no projeto o professor aprende e aprende com os alunos e os alunos aprendem muito mais. Sim. Tem mais algo a acrescentar? Eu acho que é isso. Se vocês, no meu ponto de vista, se vocês quiserem, eu posso estar deixando até o meu e-mail, caso vocês tenham interesse de saber um pouco mais sobre essa plataforma, de saber um pouco mais sobre esse projeto Quizzes que eu fiz aí, junto com os outros professores. Eu estou à disposição, posso estar disponibilizando o meu e-mail sem problema nenhum. Só o que eu falo é que a vida é um pouco corrida, talvez eu demore um pouquinho para responder, mas eu estou à disposição. Eu acho assim, por mais que eu não divulgo tantas coisas que eu faço, por mais que elas são interessantes, eu acabo não divulgando muito, mas eu tenho toda a disposição do mundo para tentar ajudar o próximo, entendeu? Pensando que ele vai fazer isso ou adapte da melhor maneira possível para chegar no foco, né, no objetivo que é o aluno.
Então, depois você me passa o seu e-mail, eu coloco lá na descrição, se alguém tiver interesse, entrar em contato com você, tá bom? Sim, sem problema. Obrigada, Júnior, por você ter aceito o convite de participar. Muito obrigada. Pessoal, inscreva-se no meu canal, porque postarei uma história diferente do professor. Muito obrigada e tchau. Tchau, tchau. Obrigado a vocês aí, gente. Tchau, tchau.